Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Marco Silva. Tenho a honra de estar aqui sendo host desse podcast, primeiro episódio, né, que atende pelo nome Conexões que Transformam Carreiras. Hoje eu estou aqui com a minha discente, a líder de turma aqui do Unifamais, a Mica. A Mica, se apresente aqui pra gente, rapidola. Diga aí o que você tem estudado, o que você tem feito, o seu percurso, e depois a gente vai apresentar o nosso convidado especial para vocês. Olá, me chamo Micaele Botelho. Eu estou no penúltimo semestre da Educação Física. Já percorri por várias áreas, modalidades também dentro da Educação Física. E estou aqui para a gente bater um papo com o professor. O professor que se chama Matheus Pinheiro, que vai falar com a gente sobre o tema Performance Profissional de Educação Física e Empreendedorismo. Esse podcast é um espaço pensado em você, estudante de graduação, que deseja ir além do conteúdo técnico e se preparar de forma real para o mercado de trabalho, para todos os desafios que o mundo vai te trazer. Porque para além da formação técnica, é muito importante você desenvolver expertises que vão te ajudar a enfrentar as barreiras que muitas das vezes a gente não consegue contemplar aqui. Então, isso daqui é para a gente avançar na informação com você. E agora eu passo a palavra para o nosso convidado especial, professor Matheus Pinheiro, que tem uma marca bastante interessante, tem um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na nossa realidade, já pude acompanhar ele em outros momentos e hoje a gente traz aqui para vocês, tá bom? Professor Matheus Pinheiro, fica à vontade, vamos começar a nossa conversa, se apresente, conte seu percurso e conte a virada de chave que fez você estar aí nessa parte do empreendedorismo e trazer essas informações para a gente, para nos ajudar. Muito prazer, é uma honra para mim estar aqui nesse podcast de hoje, sendo o primeiro, abrindo aí como é que a gente chama? Inaugurando. Dando a largada. Perfeito. Bem, eu sou um profissional de educação física formado desde 2014. Então eu entrei na faculdade em 2010. Eu julgo ter feito uma boa graduação. Mas quando eu entrei no mercado de trabalho, eu vi que eu não aprendi nem 5% daquilo que eu precisava como habilidades e competências para ser um bom ou ter sucesso, né, profissional. E eu comecei a minha carreira, cara, no segundo semestre da graduação. Eu posso dizer que eu tenho a sorte e a clareza de ter escolhido fazer aquilo que eu sempre quis muito cedo. Então, no segundo semestre da graduação, eu consegui um estágio como estagiário de musculação dentro de uma sala de musculação. E desde o meu segundo semestre até o meu período de formação, o curso de Educação Física tem 4 anos. Então, eu passei 3 anos e meio estagiando numa única função, que era como profissional de musculação, né? Então eu prescrevia exercícios físicos, orientava alunos de academia, corrigia movimentos, enfim, dava todo o atendimento ali que um profissional de musculação faz. E eu passei por 8 empresas diferentes desse segmento de academia. E muitas vezes, para que eu desse conta, obviamente, de passar por 8 experiências diferentes, eu trabalhei em duas academias no mesmo período. Então, basicamente, a minha jornada como acadêmico era ir para a faculdade de manhã, de 8 a meio-dia, eu voltava para casa, almoçava, 2 horas eu entrava numa academia, saía às 18, ia para uma outra academia logo em seguida, entrava às 19 e saía às 23. Então, basicamente, toda a minha jornada como acadêmico foi baseada dentro dessa rotina. Então, eu não era um estagiário comum. Eu era já um profissional com uma carga de demanda de trabalho muito alta. E isso me trouxe grande embasamento técnico. Afinal de contas, quando eu comecei a estagiar no segundo semestre, um dos objetivos que me fazia buscar um estágio era aprender na prática aquilo que eu sentia necessidade de desenvolvimento profissional. Então, esse repertório me trouxe uma certa bagagem logo após a minha formação. Muito legal, muito interessante isso tudo. E aí tem um ponto que você falou que me veio aqui em mente, que eu lembro da minha época também de estagiário, né? E essa experiência de ir a campo, né? E vivenciar para além da formação é muito importante, porque é meio que no estágio você já começa a perceber que você precisa ter outras habilidades para além da técnica, para fazer com que o aluno
faça aquilo que você está propondo. E aí, Mica, eu queria que tu contasse uma história que, na verdade, um pouquinho da sua experiência, porque eu sei que em um dos estágios que você pratica, tem a possibilidade de você também estar, para além de vender, né, o exercício físico, você também tem que vender as aulas, tem que vender até mesmo os outros serviços que a academia proporciona. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa experiência sua. Eu trabalhei num estúdio onde nele a gente montava treinos, mas era um atendimento personalizado. Então, atendíamos 2 alunos por horário. Então, era algo bem dinâmico mesmo, quando o horário era cheio. E ali a gente aprende, né? A gente aprende como se comportar, a gente aprende como falar, como tratar também o aluno, desde o início, quando chega, né? No local, até o final do treino, durante a semana, quando a gente já não tem esse contato, que eu trabalhava de segunda a sexta, então a gente não tinha contato no final de semana. E ela era uma empresa que entregava emagrecimento, então era algo que a gente precisava estar comunicando mesmo, se comunicando com o aluno. E ali a gente aprende eu aprendi muita coisa, assim, de vender também meu trabalho, de me posicionar, como me posicionar, assim como vender o meu trabalho, mas também como durante o atendimento. E aí, pegando o link sobre essa proposta e essa nova forma, porque na minha época de acadêmico não existia isso. Né? Não existia essa pegada. A gente realmente só tinha a função de estar ali orientando e às vezes prescrevendo. Dependia muito da academia, mas às vezes um professor chamava a gente e falava assim: não, hoje tu vai prescrever esse treino, essa é a realidade, traz aqui para mim e eu vou avaliar e depois a gente coloca em prática. E aí hoje, como já tem toda essa realidade, e aí você falou diversas informações, eu sei que o professor tem um método que sistematiza isso. E eu queria que o senhor pudesse falar para a gente sobre o método MP. Como é que toda essa nuvem de informações o senhor conseguiu sistematizar em um método? E se o senhor puder falar para a gente, dar um briefzinho aí, seria muito legal. Com certeza. Bora falar antes do método. Umas engrenagens que funcionam de mercado de trabalho? Pode ser. O mercado de trabalho, ele é composto por 3 engrenagens. A empresa, o cliente e o colaborador. E essas 3 engrenagens, elas precisam andar alinhadas, né? Porque senão, se a empresa não oferece um bom trabalho, ela não tem novos clientes ou não consegue manter os seus clientes. Manutenção de cliente está diretamente relacionado a profissionais que atuam dentro da empresa, né? E a gente precisa, como empresário, formar bons colaboradores. Eu parto desse princípio, que toda experiência, ela é uma escola. Ela deve ser uma escola, né? Toda experiência profissional em uma empresa deve servir como parte da formação do profissional que atua ali dentro dela, né? Então, quando eu montei a minha empresa, eu particularmente não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Afinal de contas, eu abri a minha empresa em 2015. Eu me formei em 2014. O que me fez abrir uma empresa? Só um parênteses, já foi nessa pegada do estúdio personalizado, já atendimento exclusivo? Sim. Ah, legal. O que me fez abrir uma empresa? Baseado nessas 8 experiências que eu tive profissionais, eu vi muita coisa boa, mas principalmente muita coisa ruim de cultura organizacional. E somado todas essas experiências, eu pensava comigo, cara, se eu fizer pequenos ajustes nesses gaps, nesses erros que eu observo, será que eu consigo ter sucesso nesse caminho? E foi aí que eu comecei a pensar, baseado nessa minha última experiência como empregado CLT, em 2014, em montar o meu negócio. Só que eu me esbarrava em 2 grandes problemas. 1, eu não tinha capital suficiente para isso. E 2, eu não tinha know-how empresarial. Então, eu montei a minha empresa com um capital inicial de R$20 mil, sendo R$10 mil meus, que eu tinha guardado, acumulado ao longo de toda meu ofício profissional,
e pedi R$ 10.000 emprestados no cartão de crédito da minha mãe. Além desse cartão de crédito que eu pedi emprestado para ela, eu pedi para que ela me emprestasse também 30 metros quadrados da casa dela para que eu pudesse dar início nesse projeto em 2015. Então, o que eu consegui comprar com R$ 10.000, ou melhor, com R$ 20.000, né? R$ 10.000 eu comprei 3 equipamentos de musculação, que foi supino, puxada, pilha alta, pilha baixa e uma gaiola de agachamento. E os outros R$ 10.000 eu utilizei para a reforma do espaço, para que desse ali uma arquitetura mais charmosa e profissional, né, para receber clientes. Então, em 2015, eu iniciei minha jornada empreendedora dessa forma, mais por uma necessidade do que realmente saber o que eu estava fazendo da minha vida profissional. Interessante. Então, eu tinha um sonho, 30 metros quadrados e R$ 20.000 de investimento para começar a minha empresa. Legal. Olha, se eu falar aqui em 3 engrenagens, né? Empresa, cliente, colaborador. Eu me lembrei das 3 engrenagens, um slidezinho que eu mostro nas aulas de fisiologia, que é do sistema aeróbico, o sistema respiratório, cardiovascular e muscular. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, o cardiovascular, né, do coração vai diminuindo, do respiratório vai diminuindo, a sua eficiência, mas enquanto eu puder manter aqui forte o sistema muscular, eu consigo carregar os dois. Nessas engrenagens aqui, só se a gente conseguir fazer uma comparação, qual dessas engrenagens é mais importante para poder carregar as outras? Lembrando que as engrenagens que o senhor falou, né? Empresa, clientes e colaborador. Qual dessas aqui conseguem puxar o outro? É o colaborador? São os clientes? Ou é a empresa? Quem puxa quem? Ou elas sempre têm que trabalhar em total harmonia? O ideal é que todos trabalhem em total harmonia. O ideal, mas nesse início aí, Mas... como é que foi para cativar, para crescer e tudo mais? Perfeito, mas a performance profissional, ela sem sombra de dúvidas é a que melhor performa de todas, né? Então, por exemplo, o fato de eu ter trabalhado em 8 empresas diferentes e ter, na minha opinião, ter feito boas entregas como profissional, o que é fazer boas entregas? É deixar o cara no shape? É hipertrofiar o cliente? É emagrecer o cliente? Não, não é isso que são boas entregas. Isso é uma consequência do quanto que a outra pessoa está disciplinada e alinhada com os objetivos que ela deseja como cliente, aluno, né? Mas fazer boas entregas, começando do básico a outras habilidades que são importantes, é você ser uma pessoa pontual no seu local de trabalho, é você ser uma pessoa assídua no seu local de trabalho, é você ter a visão de dono, ver se os ambientes todos da empresa que você trabalha estão em boas condições, é perguntar se um outro colaborador que talvez não esteja performando tão bem quanto você, ter uma conversa com ele, chamar ele para conversar, ver se ele está tendo ali alguma dificuldade, ou seja, dar escuta a essa pessoa. Então, habilidades e competências profissionais, elas vão além de uma série de questões que a gente vê na vida cotidiana de uma faculdade ou até mesmo da cultura da nossa nação. Entendi. Então aqui a gente está falando de virtudes. Virtudes. Bons hábitos são vícios, Mica. Não, mentira. Bons hábitos são virtudes. Maus hábitos são vícios, pelo amor de Deus. Desculpa aí, pessoal. Deu uma confundida aqui na cabeça. Mas, Mica, como é que você está construindo isso daí? E aí, quais são dúvidas que você pode aqui tirar, aproveitar o professor para tirar em relação a essa construção dessas virtudes, para a gente poder entender, né, como o método MP ajuda, de repente, a performar melhor nesse quesito? Eu acho muito legal, porque eu também, quando eu cheguei a trabalhar no estúdio, eu também tinha essa visão, sabe? De ver tudo, deixar o ambiente limpo, porque eu acho que tudo isso a gente consegue, como é que eu posso falar? Contribuir para até para nossa vida empresarial, né? Se a gente for querer abrir um negócio. Então, tipo, tudo que a gente realmente passa a vivenciar dentro de um ambiente de trabalho, isso acarreta muito para nossa vida, né? E pontualidade também, eu achava, assim... sempre tem, né? Pessoas que chegam e tal, ambiente, como tratar aluno, sabe? Tudo isso, assim, que eu peguei de lá também pra minha vida. Hoje,
para quando eu for formada já ir aplicando. Legal. Então, professor, então me explique lá, talvez se eu achar que é a hora, como é que é esse método MP? Porque assim, o que eu aprendi de atendimento ao público foi em casa, né? Meus pais eram empreendedores. Legal. Entende? Então, mas assim, aprender errando, né? Normal. Ninguém teve formação formal sobre o assunto, né? Em ramos totalmente diferentes. Mas eu aprendi muito com meu pai, e aí eu aprendi observando desde criança, e quando eu fui para o salão de musculação, eu já tinha uma base, e aí às vezes chegava em casa, trazia as demandas, olha, aconteceu isso, aquilo, não sei o quê, e aí tinha aquela conversa informal, e assim eu fui aprendendo, né? É lógico que eu estagiei em locais que me deram uma excelente continuidade nessa formação, né? Mas a minha base de atendimento ao outro, ao próximo, foi dentro de casa. E aí a gente vê que hoje já tem o método MP, que para quem não teve essa base, de repente, ou para quem não teve essa base, já consegue alcançar aqui a excelência, performar de modo melhor. E aí diga aí pra gente como é que funciona o seu método. Perfeito. Após 10 anos empreendendo, e principalmente aprendendo muito com os erros, aliás, eu acho que não existe melhor aprendizado, né? O ideal é que a gente não esteja pronto, porque a gente nunca vai estar pronto para desenvolver certos projetos, mas a gente não faça com que os nossos medos sejam maiores que as nossas coragens, né? Então, é interessante que a gente avalie as consequências do erro e saiba aprender após uma tentativa. Então, basicamente, o MP hoje, após 10 anos empreendendo, eu observei, analisei, cataloguei vários comportamentos profissionais e eu cheguei à conclusão de que existe um tripé de performance profissional dentro de um segmento de personal training. São eles: liderança. E aí, bora classificar, né? O que seria cada um. Primeiro, a prática esportiva. Eu acho que é fundamental, tenho certeza, é fundamental que se você é um treinador, você tenha ali desenvolvido a sua cognitividade motora, assim, a nível refinado daquilo que você de fato quer se posicionar como profissional no mercado de trabalho. Então, é interessante que você vivencie diversas modalidades esportivas para que você refina essa habilidade motora. Entenda as dores, né, que seu cliente principalmente vai passar ao realizar movimentos mais diversos, nas mais diversas modalidades existentes. Ou seja, exemplo, se você é um professor de musculação, cara, é interessante que você saiba realizar com perfeição, movimento por movimento de cada exercício existente. Se você é professor de CrossFit, é interessante que você saiba todos os movimentos que permeiam ali a modalidade, né? Isso é fundamental como profissional, treinador. Atendimento ao público. O que seria isso? Quando a gente vai para o conceito de gestão, a gente define atendimento ao público em duas classificações: tratamento e atendimento. Tratamento refere-se à cordialidade, à simpatia, à gentileza. Ou seja, bom dia, com licença, por favor, obrigado, tá tudo bem com você? Posso te ajudar de alguma forma? Apenas isso? Então, estou aqui disponível para o que você precisar. Isso é muito importante, porque em muitos espaços, desculpa interrompendo, mas em muitos espaços que a gente acaba por frequentar, a gente vê que essa parte do tratamento está ficando um bocado para trás. E eu não sei se está todo mundo, de repente, fadigado mentalmente por causa do excesso de redes sociais, se a parte da comunicação está deixando de lado, se é uma vergonha muito grande das pessoas por falar, mas quando a gente vai em espaços que tem um tratamento diferente, a gente sente a diferença. Tipo, existe uma farmácia aqui em Belém, né, que quando você entra, você já sente um tratamento, um padrão de tratamento, né? Eu sempre utilizo esse exemplo, inclusive. Nessa farmácia, né, é um tratamento diferente. Não precisamos dizer o nome. Não precisa dizer o nome. É engraçado. Não precisa dizer o nome. E aí,
É isso, porque é um padrão diferente, né, da nossa realidade, né? E aí a gente, quando sai para comparar preço, vai na farmácia do lado, já é um outro tratamento, né? Então, esse ponto é muito interessante, porque lá na minha época, lá atrás, eu lembrava que para poder alcançar o objetivo do aluno, né, e aí entregar a parte técnica, tinha que ter um bom tratamento, um bom atendimento. Era por meio do atendimento que eu levava a técnica. Eu lembro que eu aprendi isso, aí o senhor pode de repente ver se tá atualizado ou não, né? Mas é isso, eu aprendi isso e aí não adianta eu ter muita técnica se eu não tiver um bom tratamento de base, porque aí tem bloqueios, né? E levando em consideração que o público que vai ter maior capacidade para dar um aporte financeiro, né, para fechar como personal, ou fechar em um estúdio que vai ter um atendimento mais personalizado, por exemplo, esse público é um público mais, com uma idade mais avançada, adultos de meia idade, idosos, e eles vão querer um tipo de tratamento como esse. Tudo bem, tem gente mais nova, mas a maior parte do público, né, que tem essa boa condição vai querer esse tratamento. E aí, só fazer esse parênteses aqui. Eu acredito que para hoje em dia você ser diferente dentro do mercado, essa habilidade também precisa ser um principal pilar, né? Porque se você quer ser diferente, quer se destacar no mercado, alguma coisa você tem que se diferenciar ali, seja pelo fato de eu ser bom tecnicamente, ou pelo fato de ser cordial, como ele falou, muito educado, a forma do meu atendimento mesmo, de chegar e falar bom dia, boa tarde, tá tudo bem, como que foi ontem, seu dia, como foi sua semana, como é que foi sei lá, sua viagem, conta um pouquinho pra mim, e isso vai desenvolver. Exatamente, um ponto muito importante. Adequadamente antes de vir treinar? Sim. Você tá com alguma dor articular? Porque tudo isso importa. Sim. E tudo isso a pessoa se sente mais valorizada, né? Mais assim, poxa, ele tá se importando realmente comigo, então acho legal, olha, sei lá, aí começa a comparar, né? Ah, fulano de tal, não era assim, não me sentia bem. E aí acho que é um ponto muito importante mesmo para o nosso Essas três perguntas atendimento. que o senhor fez agora aqui são 3 perguntas que vão ajudar a gente a entender qual é a intensidade que tem que ser trabalhada naquele dia. Porque se essas 3 não estão legais e ele quer treinar, eu vou ter que diminuir a intensidade para poder alcançar o objetivo maior, né? Mas se essas 3 foram respondidas de forma positiva, beleza, a gente continua com um trabalho que foi planejado, né? Mas eu quero até, inclusive, fazer um parênteses em relação em cima dessa tua fala, que quando eu era acadêmico de educação física, eu fiz dezenas de cursos de extensão, de prescrição de treinamento, de personal trainer, de doenças metabólicas, enfim. Cursos técnicos. Eu investi a maior parte do meu tempo, né, numa capacitação técnica. Afinal de contas, é isso que a gente compra da faculdade, né? É formar um profissional técnico. Só que quando tu aprendes, né, toda essa base metodológica de treinamento, cara, quando você chega na prática, é uma série de variáveis. Porque você não está treinando um atleta, na maior parte das vezes, tá? É difícil você entrar nessa bolha que é o alto rendimento, né? Pelo menos eu acredito, até hoje na minha vida profissional. Você treina pessoas comuns, pessoas que são mães, pessoas que são 60 mais, pessoas que têm dores articulares no corpo. E aí? Você vai conseguir botar em prática uma periodização mensal que você acreditava que essa pessoa seria capaz de realizar, executar, performar, para melhorar níveis fisiológicos dela? Não. Você vai ter que ter uma conversa diária com ela. Todas as vezes que você encontrar essa pessoa que for o seu cliente para treinar, você vai precisar fazer perguntas chaves a ela que vão nortear o treino naquele dia. Isso é muito importante. E isso a gente não aprendeu na faculdade. Eu não aprendi na faculdade isso. Hoje a gente acaba por até dizer, é possível aprender na faculdade, porque a gente é de uma geração que foi para lá, o mercado, não encontrou, ou encontrou as lacunas como essa, e a gente volta para cá, para a faculdade, e aí hoje, por exemplo, eu como professor, de vez em quando tento tocar nessas informações, de justamente falar aquilo que eu aprendi lá atrás, né? Para eu entregar a técnica, eu tenho que ter um bom atendimento. E é aqui no Unifamais
é diferente, porque vai estar gravado no nosso canal. E era isso que eu Também. queria falar. Era Se um nós nada estamos no nosso aqui canal. hoje, nesse canal da faculdade, é sinal que a faculdade, Unifamar, se importa com a capacitação do seu acadêmico profissional. E aí fica aqui os parabéns para a professora Fabi. E ela que também, junto com o professor, idealizaram esse momento. Então, né, fica aqui os parabéns para ela mais uma vez. Mas, pois é, professor, a gente fala do tratamento, o atendimento dividido em tratamento e atendimento. Eu acho que se puder continuar a fala, que a gente fez diversos parênteses dentro do outro. Perfeito. E aí a gente vai falar de atendimento, né? O que seria o atendimento? Seria justamente a tua técnica aplicada ao atendimento. Então, existe até uma frase que eu gosto muito, que eu utilizo como slogan, certo? Que é, para atender bem, antes você precisa tratar bem. Então, quando os dois andam alinhados, cara, você tem grandes chances de entregar um bom resultado. E é isso que é entregar resultado. Quantas vezes, aí eu vou fazer uma pergunta provocativa agora. Quantas vezes você precisou ir ao médico e aí você chegou lá, parece que tem um papel e uma caneta. Eu sou o médico, você é o paciente. Diga, paciente, o que você tem? E aí eu relato meu problema, eu tenho dor de cabeça, dor na coluna, dor no joelho, não estou conseguindo dormir direito e ainda me falta um pouco de dinheiro. Vai na farmácia, compra esse remédio e esse remédio, tá bom? Eu volto daqui a 12 semanas. Quantas vezes? E isso acontece até hoje, né? E posso te dizer que aconteceu semestre passado numa das consultas aí que eu tive que fazer. Olha só. Com uma pessoa, né, que foi uma indicação, dado o problema e a especialidade, referência, só que um modo muito Muito tecnicamente automático. perfeito, né? Mas a questão do atendimento tratamento atendimento, né, deficitário. E aí não gera uma boa experiência, né? Perfeito. E aí, quanto que seria o ideal, né? Fulano, você tá me relatando esses sintomas. Quando que eles começaram? Tantas semanas. Você identifica esses sintomas ao acordar, ao dormir, em que parte do dia? Certo. Você já fez algum tratamento antes de vir aqui? Qual foi esse tratamento? Perfeito. Você sentiu alguma melhoria? Tá. Então, baseado nessa clínica, nesse raciocínio clínico, eu vou te prescrever X, Y, Z. Tá bom? E aí você volta aqui daqui a 3 semanas para que a gente possa avaliar o desenvolvimento dessa prescrição que eu estou te fazendo. E quando você pode ser tecnicamente muito bem desenvolvido, mas quando você não sabe dar um bom tratamento, a pessoa que está sendo atendida por você coloca a percepção de valor que ela poderia ter ao seu respeito em xeque. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa ela trata super bem, mas tecnicamente ela é muito ruim. Mas só o fato de você ter tratado ela bem, com acolhimento, faz com que essa pessoa que está sendo atendida por você pense de você que você é um astro, né? Só pelo acolhimento que você deu para ela. Só que aí, nesse caso, eu acredito muito que o problema é a médio e longo prazo. Que aí não vai ter a efetividade, os objetivos não ser alcançados, né? Então, por isso que a gente tem que ter sempre um equilíbrio entre os dois. E a parte técnica não pode ser negligenciada, mas não tem como. Ninguém vai continuar contigo se tu não proporcionares uma boa experiência. E a gente gosta de ser bem atendido, bem acolhido. Sem sombra de dúvidas. Porque ir lá no MP Studio, treinar, não é um tratamento psicológico, mas é uma terapia. Mas é um tipo de terapia, uma terapia não medicamentosa, né? Então tem que ter uma boa experiência, realmente, para poder o aluno, o cliente, e o termo, né, tem se utilizado, beneficiário, né, dar continuidade, respeitar o princípio da continuidade. E aí o objetivo dele vira uma consequência, né? E aí a gente consegue voltar lá para a questão das virtudes, que são bons hábitos. Eu não espero não me confundir mais com nada aqui. Beleza, professor. E aí o último ponto que o senhor falou é o perfil de liderança. E aqui do meu lado eu tenho uma líder de turma desde o início do semestre. E isso
né? Juntamente com a nossa coordenadora do curso de Educação Física, a professora Brenda. Forte abraço para a senhora, né? Você que está vendo aí, uma salva de palmas para ela. Juntamente com a Brenda, a gente, né, debatendo que aluno convidar e tudo mais, a gente chegou no nome dela, justamente porque eu sempre digo para os líderes, né, de turma, são os primeiros que a gente lembra, né? Porque se põe ali à frente, né, ajuda a gente a desenvolver o nosso trabalho, já aqui no âmbito da docência, porque melhora a comunicação, assume responsabilidade, ajuda a desenrolar certos problemas. E conte para nós aí, né, sobre esse perfil de liderança. Eu acho que eu enxergo nela isso daí, até falei para ela. Então pronto, quero fazer uma pergunta aqui para Micaele. Micaele. Micaele, você como líder de turma, você conseguiria classificar assim, quais são os principais problemas que você enfrenta nessa lida, nessa função que você exerce? Olha, eu posso falar que da minha turma que a gente não tem assim tantos problemas, né? E aqui na FAMAS eles ministram um mini curso de o que uma representante de turma pode ou não fazer, qual é a função do representante. Então, eu sempre deixo muito claro, assim, quando, o professor passa um trabalho, aí o pessoal fala, mas a Micaele não lembrou a gente de fazer. Aí eu sempre falo, mas gente, isso aqui não é minha função é conectar, né, o professor, o aluno, através de mim e tal. E aí eu sempre falo, mas o problema assim mesmo, não consigo enxergar aqui nenhum no momento. A amiga tá querendo ser politicamente correta, não tá querendo ser cancelada na turma dela. Eu vou falar as coisas aqui agora. Olha, vamos lá. Por exemplo, de vez em quando há conflitos, né, no sentido de... Pô, o professor não está falando legal com a gente, determinado conteúdo não foi bem ministrado e tudo mais. E aí, o que a Mica faz? Eu estava conversando com ela sobre isso. A Mica olha, analisa os personagens, os players, e aí vê. Aquele aluno tem uma relação próxima com o professor. Talvez melhor que ela. Aí ela fala com o aluno, leva a demanda da turma para o aluno. Pô, que galho. Fala ali com o professor para a gente ajudar a resolver esse problema. Ela sabe gerenciar isso daí. E eu acho isso muito interessante. Só um exemplo, que eu acho que ajuda a resolver problemas, né? É, isso mesmo, porque como eu falei, né, aqui na FAMAS eles ajudam muito a gente a como ser mesmo um representante, sabe? Que a gente não carregar muitas demandas que não é da nossa função. Então, isso que o professor falou, eu acho que é muito importante. Assim, eu sempre me dei muito bem com todo mundo da turma. Tem, né? Tem os grupinhos e tal, mas eu sempre procurei me dar muito bem para justamente esse tipo de conflito não vir acontecer. Então, quando acontecer, eu saber ali deixar um clima mais... Ajudar a solucionar. Perfeito. Professor Marcos, você falou uma palavra muito interessante que eu utilizo muito no meu dia a dia, inclusive, que é conflito. Então, um bom líder, principalmente, ele é um grande intermediador de conflitos. Essa talvez seja uma das principais habilidades do líder. Mas, mais do que isso, o líder ele serve para inspirar, para tentar extrair do outro o melhor que o outro pode ser naquele momento. E isso vai te exigir uma certa paciência, uma certa experiência, Sim. Uma bagagem, um repertório, né, de experiência, para que ao longo da tua jornada, do teu processo, você crie bastante musculatura, né, muita casca, de ser uma pessoa mais resiliente, mais disciplinada, mais encorajada. É a inteligência cristalizada, né? Que a gente vai adquirindo conforme a gente vai apanhando, né? E aí, na hora que aparece o problema lá na frente, a gente... Pô, mas eu já vivi algo semelhante, eu tomei essa decisão, não foi a melhor, vou tomar outra que eu acho que fica mais adequada. Exatamente. Então, todo mundo tem esse perfil de líder? Eu acredito que não. São poucas as pessoas que gostam, de fato, de assumir grandes responsabilidades, né? E, principalmente, estarem dispostos a aguentar, assim, a carga emocional que isso traz, né? Então, eu acho que eu hoje, pelo menos, consigo, né, na medida do possível, analisar, assim, geralmente quem está na minha equipe, trabalhando comigo, quem tem um perfil de liderança. Hoje já fica muito mais claro para mim certas atitudes que demonstram, né, essas competências. Isso é bom. Isso é bom porque a gente tem muito conflito.
E aí, para quem está na liderança da liderança, achar gente, pessoas que ajudam a resolver os conflitos é muito importante. Professor, e quais são as atitudes que você consegue enxergar para poder um colaborador virar um líder? Boa pergunta, Micaele. Era isso que eu queria extrair de você. Tá vendo só como funciona? Micaele, existe uma palavrinha que eu considero super importante. Se chama proatividade. Certo? O que significa esse termo? É você, na sua condição, no cargo que você exerce, na função que você exerce, na empresa que você trabalha, independente do que você esteja fazendo da vida. Quando você identifica um problema naquele ambiente, você tem duas opções. Negligenciar o problema ou buscar entender a situação e apresentar uma alternativa como sugestão para a resolução desse problema. Eu acho que esse é o ponto mais característico de um comportamento de liderança. Então, analisando a minha vida profissional toda, eu tive muitos comportamentos como esse em todos os ambientes de trabalho no qual eu passei. E um dos motivos que me desencadearam a virar um empresário foi a falta de oportunidade que eu encontrei em dado momento nessas experiências que eu passei. Porque eu não via a valorização desse comportamento nas empresas que eu trabalhava. Entendi. E é isso... um ponto muito importante mesmo, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar que, sabe, um colaborador pensar dessa forma pra poder virar empresário. Eu ia até fazer a pergunta pelo o fato de que, o que levou você a virar empresário? Mas pode continuar, é só esse mesmo atento. Pronto. Mas aí, respondendo a pergunta, é justamente essa condição, né? Eu considero a empresa ser uma grande escola. Sim. E por todas as experiências profissionais que eu passei como empregado, eu procurei aprender o máximo que eu poderia em todas essas empresas. E aí eu tive grandes duas escolas dessas 8 experiências profissionais, que foram as mais marcantes na minha vida. A primeira, onde eu entrei no segundo semestre, não sabia nada, e aprendi muita coisa ali por não saber nada. E na última, em que eu já estava um profissional pronto, formado para o mercado de trabalho. Onde só não, né? Apenas prescrever treinos, orientar clientes, já não me desafiava mais como um profissional. Entendi. E aí, o que eu queria naquele momento, no auge da minha juventude de 22 anos de idade, era poder assumir mais responsabilidade junto à empresa, para ajudar a empresa a crescer. Sim. Para crescer junto, né? Para crescer junto com a empresa. Né? Para crescer junto. E aí, de maneira bem resumida, a última empresa que eu passei me fez uma proposta de coordenação. Só que para essa proposta acontecer, eu precisava mostrar resultado de um evento em que a gente tinha acordado ali. Isso vai ficar para um próximo podcast, essa história. E aí, cara, eu dei o meu melhor. Eu ia para a empresa de manhã, tarde e noite, pedia a base de contato do cliente da empresa para eu entrar em contato e vender esse passaporte do evento. Fui lá no lugar que era o evento que ia ser realizado, negociei a entrada, refeição para baratear os custos operacionais do evento. Em resumo, o evento foi um sucesso. E aí, para minha grata surpresa, quando foi a hora de nós sentarmos para alinharmos essa futura função como coordenador técnico, eu ouvi dos donos que eu era um garoto de 22 anos de idade. E que por esse motivo eu não poderia assumir um cargo de responsabilidade como esse. Porque eles não sabiam como os outros colaboradores da empresa iriam lidar com essa condição. E isso me desencadeou, naquele momento, uma grande fúria, raiva, inconformismo. E baseado nesse inconformismo, eu tinha duas opções. Acreditar que eu não era bom o suficiente para exercer a função que eu exercia, ou simplesmente montar a minha própria empresa. E fazer do meu jeito, na forma como eu acreditava, construindo a minha cultura e performando como eu performo nesse momento da minha vida. Pô, legal. Muito boa essa história, né? Porque às vezes a gente acontece algumas coisas, a gente recebe às vezes um feedback negativo,
a gente acha que pronto, né, acabou o mundo e tudo mais, e muito pelo contrário, hoje a gente está aqui escutando essa história, né, inspiradora. E a palavra-chave proatividade ela é muito importante, porque isso que ajuda a solucionar os problemas, né? Isso que ajuda. Eu lembro que isso, já voltando um pouquinho mais para a parte que eu posso contribuir, eu lembro que das minhas reuniões que eu tinha com o meu orientador na época do doutorado, eu chegava com diversos problemas para ele. Aí cheguei uma vez, pô, professor, tá, esse trabalho assim, assado, não tá ajudando a gente, não sei o quê. Aí ele ficava só me olhando. E eu esperando a resposta. E ele, mas e aí, o que tu acha? Eu não sei, professor, preciso da sua ajuda. Sei lá, volta lá, pesquisa mais um pouco. Aí tá. Na segunda vez, mesma coisa. Ele, poxa vida, caramba, que problema mesmo. É verdade, tu tem razão. Mas e aí, o que tu acha? Sei lá, professor, cara, eu não consigo. Volta lá, pesquisa mais um pouco, arranja outra. Aí na terceira eu, esse cara não vai me ajudar. Aí eu cheguei com ele com um problema. E duas possibilidades, ou uma, pelo menos, possibilidade de solução. E aí tudo mudou. Tudo mudou, que ele falou, agora tu fez uma possibilidade. Essa tua solução aqui, olha, eu acho que essa tua possibilidade não tá legal. Vou te dar uma dica. E aí, a partir disso, eu fui entender que cada problema que existia, eu tinha que levar. Depois eu fui refinando. Eu levava duas possibilidades de solução. Às vezes eu errava as duas. Ele dava a terceira com a experiência dele. Mas é isso. E aí a coisa andou. E aí a coisa foi quando começou a andar, porque eu estava bem travado nisso. E se ele, né, não tivesse sido um bom orientador, ele já tinha me dado as respostas que eu precisava e a minha vida tinha sido muito mais fácil, mas muito pelo contrário, né? Ele me ensinou. Então, assim, às vezes a gente não tem um orientador, mas tem a vida, né? Tem a vida e a vida vai ajudando a formar, a moldar. E aí um jovem de 22 anos, eu acho que pelo perfil que você falou, do que você fez, não ia se acovardar para ele, ia pegar esse feedback negativo e ia querer ficar na mesma. Você se dedicou, né? Você se esforçou e aí aprendeu a expertise, né? A expertise ficou em você. Tipo, pô, eu fui lá, negociei, verifiquei o espaço, pensei em tudo, sistematizei, organizei, o evento aconteceu, deu certo, o objetivo foi alcançado. E aí a gente volta para cá. Durante a nossa formação, às vezes a gente faz atividades que são além da sala de aula, além do formal, coloca esses meninos para ir a campo e desenvolver determinado evento. Por exemplo, a turma de vocês teve que desenvolver os jogos, não foi? Foi, os primeiros jogos. Os primeiros jogos, né? Então, assim, nossa, era tanta reclamação dos bastidores. O grupinho A reclamando do grupinho B, porque o professor tal, não sei o que. Fizeram o evento. E aí, o meu feedback, sempre quando acontece esses problemas, e no percurso acadêmico sempre tem as mesmas histórias, só os personagens que às vezes vão mudando, eu sempre digo, cara, se esforce porque a expertise vai ficar dentro de ti. E aí, se você conseguir fazer esse evento acontecer, você vai ter essa habilidade. O meu colega do lado não está se esforçando. Não tem problema nenhum, irmão. Se esforça pelos dois, porque a habilidade fica dentro de você. Alô, meu aluno de projeto de TCC, né? O meu colega não está conseguindo acompanhar o raciocínio, não está se dedicando. Se esforce. A habilidade de pesquisa vai ficar dentro de você. E aí você vai desenvolver o atendimento, que você vai buscar fazer lá o método MP. Você vai tratamento e atendimento. E quando chega na especificidade do atendimento, que é a parte técnica, você vai ter a habilidade de chegar nas bases de literatura, achar a resposta para aquele problema e entregar a melhor opção de tratamento com base em ciência, se você viver o processo. Isso é muito importante. A gente não pode dizer não para as oportunidades, por mais dolorosas que elas possam ser, mas se apareceu para você a oportunidade, porque você é bom. E eu acho que essa vivência que você teve, né, te fez despertar essa ideia, tipo, vou abrir o meu negócio, né? Não vou ter medo de empreender. E aí antes não, eu acho que a gente pode fazer um link com essa tríade de construção profissional. Me explica lá, né, o que ela é, que o senhor, né, nomeia isso, e eu queria que o senhor falasse também sobre, assim, a coragem que é empreender nesta pátria amada, né? A coragem, porque tem que sair muito da zona de conforto, né? Eu, como filho de empreendedores, eu sei o quão é difícil, né? E aí, conte para você que está aí mais atualizado dentro da nossa área. Olha, o empreendedor, ele só é empreendedor porque ele desconhece a legislação, ele desconhece a condição fiscal, tributária.
Porque senão ele não tinha coragem não, meu irmão. É por isso que contador, advogado, administrador geralmente não empreende, né? Empreende na empresa dos outros. Uhum. Mas, cara, assim, eu gosto de dizer o seguinte ao meu respeito. Há 11 anos eu tenho um CNPJ. E eu posso dizer que nos primeiros 7 anos como empresário, cara, eu errei muito. Eu errei mais do que acertei. Hoje, a balança já está mais equilibrada. As minhas tomadas de decisões são mais acertadas em relação à quantidade de erros que eu cometo. Mas o errar na jornada empreendedora faz parte do processo. E tu tens que encarar isso como um aprendizado. Não como uma lamentação, como mágoa, como frustração. Então, você precisa acordar todos os dias, não motivado, mas disciplinado a entender que você acordou para resolver problemas. E fim de papo. Acorde com essa mentalidade. Vá para sua empresa, né? E chegando lá, cara, colaboradores vão vir até você reportar problemas, clientes vão vir até você reportar problemas, teu contador vai reportar a você problemas. E assim, cara, é uma engrenagem, né? A vida adulta é assim, na verdade. Se você for pai, por exemplo, se você quiser ter um filho planejado, você tem que entender se você está disposto, pelos próximos 20 anos da sua vida, viver a vida de alguém, que não é a sua. É verdade. Então eu faço muito essa analogia, né? Hoje eu vivo uma vida empresarial que particularmente é 24 horas, 7 dias da semana, trabalhando em prol de um projeto. Fui eu que escolhi isso para minha vida. Sim. E se eu escolhi, eu tenho que arcar com as consequências disso. Fim de papo. Eu acho que é assim que as pessoas precisam pensar. Você falou uma palavra muito importante, a disciplina, né? E disciplina para acordar, mesmo sem motivação, para resolver problemas. Problemas. Quais são os maiores problemas que o senhor encontra em relação aos seus clientes, né? E aí eu tô falando não do público, de repente, dos profissionais de educação física que ele procuram para formação. Para além desse público, o cliente lá do atendimento, lá do estúdio. Qual é a maior demanda hoje deles? O que eles reclamam mais? O que eles pedem mais? O que eles solicitam mais? Olha, Ou é excelente tudo? pergunta, hein? Ou é tudo? Excelente pergunta. Vamos fazer um podcast sobre isso. Reclamações. Reclame aqui. Olha, hoje, graças a Deus, após alguns anos empreendendo, eu entendi que a gente precisa ter cultura. Cultura tem que estar acima de tudo. O que é cultura? Cara, cultura é a forma como nós nos comportamos em um determinado ambiente. Então, para que a gente tenha uma cultura forte empresarial, a gente precisa ter processos. O que são processos? São normas, regras, instruções de como as pessoas precisam se comportar dentro daquele ambiente. E se elas seguirem essas normas, há grandes chances de todo mundo estar satisfeito dentro daquele ambiente. Então, por incrível que pareça, hoje, as maiores reclamações de clientes que eu recebo é por não ter café às 6 horas da manhã. Pô, a gente não usa copo descartável lá para tomar água. A gente tem um bebedouro, se o cliente quiser, ele leva a garrafa dele, senão ele compra na academia, né? Então, o fato de a gente não ter um copo descartável é motivo de reclamação. Hoje, graças a Deus, a insatisfação por mau atendimento é baixa. Assim, já foi muito maior. Quando eu não tinha processos, por exemplo, bem estruturados, a cada saída e entrada de novo colaborador era um peso muito grande. E por que isso acontecia? Quando eu errava bastante nesse processo seletivo, cara, bastava a pessoa ter um CPF, um CREF ativo, ele estava apto a trabalhar comigo. O ideal deveria ser fazer um processo seletivo de qualidade, né? Então, recebimento de currículo, validação dos dados desse currículo,
reunião em equipe, né? Em grupo, para que a gente possa justamente entender quais são as habilidades e competências que cada um tem. Uhum. E principalmente ter um perfil bem discriminado de persona, né? Um público-alvo de colaborador ideal, bem estruturado para que ele possa entrar já alinhado ou mais alinhado dentro daquela cultura. Interessante isso. E isso, cara, poucas empresas fazem. Pequenas empresas, né? Sim, sim. Pequenas empresas fazem. Então, assim, graças a Deus hoje, a gente tem maior parte desse processo já bem estruturado. Então, a cada colaborador que sai e outro que entra, já não tem uma quebra tão grande de performance desse colaborador. Entendi. E outra, quando ele entra, eu faço questão de, cara, destinar ali algumas horas da semana com ele para introduzir justamente os conceitos técnicos e práticos daquilo que a gente desenvolve dentro da empresa. Então ele já entra mais seguro e mais preparado, né, para desenvolver o trabalho lá dentro. E aí, quais são o senhor falou da questão do currículo, né? Quais são, o que é básico para o senhor, para na hora, né, da sua contratação? Mica está terminando o curso dela, né? Então, o que o senhor espera, de pelo menos no mínimo, né, para poder ela começar a ser elegível lá dentro do seu espaço? Olha, tá vendo esses 3 pilares aí? Começa disso. A partir disso, né? Uhum. Mas, Micael, uma das habilidades que eu considero que são fundamentais e a principal habilidade para o sucesso profissional é a comunicação. Se você sabe se comunicar, você sabe se conectar com as pessoas. E quando a gente oferece serviços, independente de ser serviço ou produto, né, a gente também tem essa classificação, né? Produto é um negócio do tangível. Serviço é um produto, só que intangível, né? Como é que você precifica, por exemplo, o serviço de um personal trainer? Tem várias características aí da gente precificar serviço, porque é diferente. A gente não entrega um produto, né? A gente entrega resultado. Sim. Uhum. Então, habilidade fundamental é comunicação. E, cara, a gente vê profissionais no mercado de trabalho com baixíssima qualidade em se comunicar. Infelizmente. Comunicação. Está se comunicando bem? Olha, acredito que sim. Acredito que sim. Então, o colaborador ideal para você seria um colaborador comunicativo, mais comunicativo. Ou tem outras. Não mais comunicativo, mas que saiba se comunicar bem. Sabe se expressar mais. Saiba se expressar. O que é saber se expressar? Vamos definir aí algumas classificações, alguns filtros. Bora lá. Geralmente, clientes reclamam por não terem sido atendido em um determinado pedido. Ah, tá. Certo? Vou dar um exemplo que aconteceu recente agora na empresa. A gente atende lá no MP Studio por horários agendados, né? Então, 3 vezes na semana, treina segunda, quarta e sexta, e 2 vezes na semana, treina terça e quinta. Uhum. E aí uma cliente que treina segunda, quarta e sexta se confundiu e achou que uma quinta era uma sexta e apareceu para treinar. Certo. E ela não estava agendada nesse horário. E todos os colaboradores, né, ficaram confusos no momento, né? Uhum. Caramba, mas essa pessoa não está na nossa agenda de turma. Será que ela agendou e a gente não atendeu esse pedido e confundiu e tal? Só que em dado momento a cliente ela se tocou. Até mesmo conversando com outros clientes, que aquele dia não era o dia de treino dela. Certo. Então, nós não erramos nesse ponto, né? Foi a cliente que errou no dia que não foi agendado. Só que a cliente, cara, que já está tão familiarizada com o ambiente, tão acostumada com as pessoas que estavam ali presentes, ela já chegou, já começou a se alongar, né? Fazer trabalhos de mobilidade sozinha. E aí, cara, infelizmente, a equipe que estava ali no momento, né? Tanto o professor dela, de origem, quanto a recepção,
não tiveram a atitude, a proatividade, né, de chegar com o cliente, por exemplo, e questionar. Cliente, com todo respeito, me desculpa, mas você está agendado para agora? Porque a gente não está encontrando seu nome aqui na nossa agenda de turma. E aí, se for uma falha nossa, tá tudo bem. A gente vai dar um devido atendimento. Ou se até mesmo você se enganou, tá tudo bem também. Tudo bem, uma vez só. Né? Bora só entender o cenário, né? Para isso, deixa eu aguardar algumas confirmações de alguns clientes por horário, até porque a gente tem limitação de vaga, né? Só são 6 clientes por hora. Certo. Então, deixa a recepção entrar em contato com as pessoas que estão faltando para saber se a gente vai ter condições de atender. Bastava isso. Eu acho que isso deveria ser um tratamento assim de excelência que a gente poderia ter dado naquela ocasião. Certo. Mas o que aconteceu? Tanto o professor quanto a recepção, não entendendo a situação, meio que negligenciaram a presença da cliente ali. Então deixaram ela fazendo o trabalho de alongamento, de mobilidade, até que ela veio à recepção. Certo. E questionou assim, posso fazer esteira? E aí nesse momento, passados ali 10 minutos, 15 minutos, o professor dela falou, aguarda aí um tempinho. E aí ela falou, não, já vou embora. Tchau. E ela saiu. Então, eu sempre considero, Micael, aí fica o aprendizado para você, tá? Todas as atitudes que você tiver a nível profissional, tem sempre 3 cenários. O cenário excelente, o cenário medíocre e o cenário ruim. Medíocre não é ruim, tá? Medíocre é mediano. Sim. Então, para tudo que você fizer na vida, sempre vai ter esses 3 cenários. Eu busco sempre fazer o cenário excelente nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. Porque eu acho que quando a gente tenta entregar a excelência, na pior das hipóteses, a gente acerta o cenário medíocre. Mas como a régua da mediocridade a nível Belém é tão baixa, até comportamentos medíocres hoje em dia são bons na nossa realidade aqui local. É verdade. É verdade. Então, importante é a gente estar se antecipando ao cliente em qualquer situação. Não esperar que as consequências de determinadas atitudes do cliente cheguem até a gente. A gente precisa se antecipar, ser mais ativo, não ser passivo. É nisso que eu acredito. O seu público é um público mais premium, né? Sim. Sim, né? Então o nível de exigência deles acaba por ser maior, né? Nos Sim. mínimos detalhes, né? Então, uma situação como essa, se a gente estivesse falando de uma academia de rede, normal. Mas como é uma pegada mais exclusiva, né? Acaba gerando ali uma certa preocupação. Inclusive, todos nós somos clientes em algum momento da vida. Sim. Né? Seja no restaurante que a gente vai comer, seja em qualquer lugar que a gente frequenta, saindo da nossa casa, a gente se torna cliente. E eu acho que, como cliente, o maior sentimento de satisfação que ele pode ter é ser atendido em boa qualidade de tudo aquilo que ele está pedindo, né? Então, já aconteceu com vocês? Vocês pedirem, por exemplo, vocês estão num restaurante e aí vocês pediram uma comida e viram uma comida errada? Já. A função do restaurante é te entregar uma comida certa. Se ele te entrega errado, ele está te atendendo mal. Né? Mas a forma como eles vão conduzir vai ser totalmente... Agora, a forma como eles vão conduzir vai ser totalmente diferente. Eles podem só simplesmente falar, opa, erramos, me desculpa. Se aguardar mais 5 minutinhos para que eu possa pedir para o chefe fazer novamente, eu já volto aqui, por favor. E dessa maneira, cara, o cara te quebrar, né, assim, por completo. Falar, não, tudo bem, pô. Tudo bem, você cria paciência, o cara foi educado, foi gentil, né? Então, eu não vou ser... Não tem a gente pode até ficar com raiva também, né, na hora, mas a forma de como... Se ele for muito simpático, é capaz de eu comer comida errada. Não tem problema, pode deixar isso aqui que eu vou comer, não precisa trazer a que eu pedi, né, realmente. Quando tu és cortês, acolhedor, educado, simpático, há grandes chances do outro, cara,
justamente fazer o que você acabou de falar, né? Cara, por vergonha, eu vou até comer esse prato aqui, porque eu tô sendo tão bem tratado que justifique. Geralmente eu Eu faço aceitar o bem erro. essas coisas. Eu faço isso também. Não, você pode deixar. Nossa, foi muito educado. Me senti até mais... E tem outros tópicos aqui da sua tríade da construção profissional, que é a legitimidade e a autoridade. Você poderia falar um pouquinho delas pra gente? Com certeza. Baseado nesses 3 pilares aí, que é atendimento ao público, prática esportiva e perfil de liderança, quando a gente ajusta todos esses 3 pilares, a gente cria uma rota de posicionamento no mercado, que é a legitimidade. Afinal de contas, quando você pratica aquilo que você prega, você está sendo legítimo naquilo que você vende. Né? Se você é legítimo naquilo que você vende, isso te traz uma prática disciplinada, né? Que te gera uma autoridade no mercado. E essa autoridade no mercado vai te gerar o quê como consequência aí? Legitimidade. Autoridade. Autoridade. Então, nós temos a disciplina, legitimidade e autoridade, né? E autoridade. Autoridade, que é o posicionamento consolidado no mercado, né? Então, essa rota te gera posicionamento. Então, o que as pessoas compram, na verdade, de você? É a segurança que elas têm em ti. Só. Então, se você gera segurança para o outro, a maneira como o outro vai te ver nesse mercado é extremamente valoroso. É verdade. Essa palavra é muito importante, segurança. Porque nós trabalhamos com o corpo do outro, né? E é o que é de mais precioso. O outro vai entregar o seu corpo, no bom sentido, a você, para você cuidar, para você tratar, né? Então, realmente, a gente tem que fazer com que o nosso cliente, o nosso beneficiário se sinta seguro, né? E aí é um processo de construção, essa formalização do processo de construção é bastante interessante. E aí, já indo para os 3 pilares do empreendedor, né, que o senhor destaca, né, no método MP, que são o know-how, a coragem e as vendas. E aí, vamos começar pelo know-how, né? Você poderia falar para a gente? Know-how. O próprio nome já diz, né? Saber fazer. É só um termo em inglês aí bonito para ficar chique. Mas o saber fazer envolve a prática, tanto disciplinada, sua, em praticar ali os movimentos, gestos, motores da modalidade que você deseja atuar no mercado de trabalho, bem como as mais diversas experiências de atendimento ao público que vão te gerar ali toda o teu repertório, né? Teu refinamento da prática profissional. Então, know-how é justamente isso, é saber fazer aquilo que você se propôs a entregar no mercado. Know-how. Legal. Então, assim, uma pergunta já um pouquinho mais, queria a sua opinião com base na experiência. Eu sei que o senhor falou sobre isso, mas só para deixar mais claro aqui, pelo menos para mim e para quem está nos acompanhando. Realmente, o indivíduo que vai trabalhar com determinada modalidade, ele tem que ser um exímio praticante, ou não praticante, mas assim, ele tem que ter uma habilidade motora muito bem aprimorada, ou ele pode não ser tão bom, mas ser um bom explicador, um bom acompanhador, uma pessoa que acompanha bem. O que o senhor acredita? Porque uma coisa é o que a gente vê ali a nível teórico e tudo mais, outra coisa é a prática no mercado de trabalho, né? Então, o que o aluno hoje, o aluno médio, ele espera? Ele espera que o cara seja realmente um atleta que vai treiná-lo, né? Ou ele espera uma pessoa normal? Ou não normal? Porque o normal do Brasil é 60% da população com sobrepeso e 30% com obesidade. Mas assim, um saudável, vamos dizer assim. Perfeito, excelente pergunta. Olha, se tu puderes ser um atleta, ótimo. Agora, se tu não quiseres ser um atleta, seja pelo menos um curioso das práticas esportivas no qual você quer vender no mercado de trabalho. E aí, eu tenho uma dica para dar, tá? Eu acho que existem pelo menos 4 modalidades
de exercício físico que são fundamentais que você vivencie para refinar um pouco mais essa competência prática técnica. São elas: a musculação, CrossFit, ou Hyrox, né, que agora está em moda, tá em alta, yoga, ou calistenia, e pilates. Falei 5 aqui, né? 6 talvez. Eu acho que esse repertório de modalidades já vai te dar um grande embasamento daquilo que tu precisas saber, assim, tecnicamente, na prática. Porque nenhuma dessas aí é tranquilo, porque eu já fiz as... Não, Hyrox ainda não fiz. Eu só tô fazendo yoga e pilates. Yoga eu já fiz. Yoga eu Bota fazer. pinguei que nem... Eu sei que tava chovendo. Uma sessão de yoga, fazer yoga para relaxar. Não tem E olha nada só. a ver, né? Yoga, lógico, vai melhorar a minha flexibilidade. Mas assim, é um treinamento de flexibilidade de altíssima intensidade. Então não sai relaxado. Não, tu sai porque depois tem lá a meditação e Sim. tudo mais, mas assim, exige muito do corpo. As posições são realmente desafiadoras, desafiantes. E o Pilates é aquele negócio, né? O pessoal sempre subestima o Pilates até chegar, fica nessa posição assim, assado. Aí o cara vê que ele não domina o corpo dele. É interessantíssimo. Se a gente for analisar o conceito de saúde, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente precisa ter pelo menos 3 capacidades físicas bem desenvolvidas, né? Que é a força, a flexibilidade e o cardiorrespiratório. É isso que a Organização Mundial da Saúde fala pra gente, né? E ela, inclusive, dá uma diretriz assim, de tempo de prática de exercício para essas capacidades físicas. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para yoga, para calistenia, para pilates, a gente trabalha muito a isometria muscular, né? Muita resistência muscular. E a gente, no nosso dia a dia, não fica... Nossa posição isométrica aqui tá o quê? Sentado. Exato. Né? Completamente descontraído. Exatamente. E aí isso é a realidade de todo mundo, né? Sim, O cara trabalha é a vida moderna, né? É a vida moderna, né? Todo mundo hoje trabalha sentado de frente para uma tela. E aumentando o tempo dentro de casa trabalhando, né? Então tem muita gente que faz home office e aí o tempo de sedentarismo já aumenta bastante, né? Sim, sem dúvida. Aumenta bastante. Mas, por que eu trago essa abordagem aqui como uma dica para você que está nos assistindo, que é acadêmico da Unifamais, que eu tenho certeza que é a melhor faculdade de Belém do Pará? Quando eu era acadêmico, que eu fiz os mais diversos cursos de preparação, de treinamento, personal trainer, etc., eu fiz muito voltado para musculação, treinamento de força. E eu escutava muito dos profissionais daquela época que a gente tinha que treinar até o máximo, até a falha, pra gente hipertrofiar. Então era essa a linha de raciocínio que a gente recebia. Só existia hipertrofia naquela época. Não existia outras variáveis. Mas e hoje, agora que eu sou profissional e eu tenho uma responsabilidade dentro do MP Studio de atender pessoas com doenças articulares de coluna. Em especial a hérnia de disco, porque é dessa maneira que eu me posiciono no mercado de trabalho. Cara, será que treinar até o máximo para esse cara vai funcionar? Vai ser estressante, não vai ser nem o ideal, de repente, dada, né, a situação, né? Isso não é legal. Pode não ser legal, né? Isso não é. Pode não ser interessante. Será que em todos os movimentos que eu passar para ele vai conseguir, pelas limitações fisiopatológicas, realizar movimentos em grandes amplitudes? Que é o que defende a hipertrofia, por exemplo, o método de treinamento de força. Então não é interessante. Mas e aí? Onde é que eu aprendi, então, a fazer isso? Foi na prática. Foi errando, principalmente. Foi lesionando alguém. Porque alguém teve que ser o meu cobaia nesse processo de aprendizado. Né? Mas graças a Deus eu aprendi com os meus erros. Afinal de contas, a gente precisa errar para poder aprender. Mas é claro, se alguém puder te ensinar, né, encurtando essa etapa do processo de erro, cara, você já consegue dar um salto dentro do teu aprendizado e desenvolvimento profissional. Então a gente precisa, é por isso que eu dou essa dica. Vivenciem essas modalidades em específico, porque nelas vocês vão aprender um grande repertório
de movimentos e adaptações a movimentos que vão servir de base para qualquer outro preceito metodológico de treinamento que você queira desenvolver na sua carreira profissional. Legal, muito bom. E aí o segundo tópico que o senhor fala dos 3 pilares é a coragem. E aí o senhor pode falar um pouquinho mais pra gente, né? Que seria essa coragem, né, dos 3 pilares do empreendedor. Na verdade a gente falou já, né? Porque a gente comentou bastante aqui, mas vamos então resumir, afunilar, né? Revisar aqui quais são os tópicos que o senhor destaca dentro da coragem para poder, né, empreender, né, ter a coragem de empreender a nível individual ou a nível de fazer um CNPJ e tudo mais. Então, coragem. Depois de um certo tempo empreendendo, eu descobri que o que eu realmente preciso saber hoje não é aspectos técnicos da profissão. Eu preciso aprender como gerir pessoas. Eu preciso aprender quais são os impostos que eu preciso pagar e as datas que eu preciso pagar esses impostos. E que se eu sonegar, existe um prejuízo muito grande em cima disso. Porque, cara, no Brasil é muito difícil tu ser um microempresário e no primeiro ano de empresa, por exemplo, tu dá conta de pagar todos os teus tributos por aquele CNPJ. Então, o que você precisa realmente saber, cara, é de legislação, é de finanças, é estratégia de construção, de processos, né, gerência de pessoas, liderança, cara, marketing, vendas. Então, só para eu entender melhor, então, nos pilares do empreendedor, desculpa, travou aqui a língua, eu já formado em educação física tenho uma base técnica, mas para empreender eu vou ter que ter coragem para sair da minha zona de conforto, porque, vamos lá, o senhor falou que, né, no aspecto técnico o senhor domina a parte da hérnia de disco, desses problemas musculares, né, relacionados a isso, mas isso tem que ter coragem para entender outras áreas do conhecimento e que são áreas que às vezes a gente não tem na nossa formação a nível escolar, parte financeira, né? A gente não tem disciplina sobre isso. Às vezes a gente não tem na nossa formação formal, na graduação, mas muitas das vezes, porque a gente está apaixonado pela musculação, apaixonado por uma modalidade, a gente também negligencia aquilo que é proposto de modo extra, né? Então, eu tenho que ter coragem para sair dessa zona de conforto, para entender como é que é a realidade e enfrentar a realidade, né? Que é pagar tudo isso de imposto, de confusão. Pra gente, mero mortal, pra gente é confusão. Pra quem já tem experiência, não. É o jogo. É o jogo. É o jogo. Joga muito bem, joga tranquilo. Pronto, falaste tudo. Cara, você tem que aprender a jogar o jogo. Só não, que já é coisa pra cacete. Mas coragem é isso, cara. Coragem pra arriscar. Você vai, cara, quando você muda ali a sua classificação de ser empregado pra empregador, cara, a regra é outra. Você não tem mais 13º, você não tem mais férias, você não tem feriado, você não tem 13º, né? 13º, FGTS, INSS. Você não tem mais nada disso. Tem que ser por conta, tem que ser... Você, inclusive, vai ser o provedor agora das pessoas que trabalham com você para isso. É isso que eu admiro muito do empreendedor, porque ele é o cara que vai ter que, entre aspas, criar dinheiro. Exato. Ele tem que criar dinheiro, pô. Exato. Eu, como empregado, eu cumpro aquilo que é proposto, né? E cai na minha conta, aquilo que foi combinado, né? Tá chateado, procura o outro e tá tudo bem. Exato. Mas o empreendedor, é ele que assume tudo, é ele que carrega nas costas. E aí, por fim, aí eu quero fazer a conexão, porque como ele tem que, entre aspas, criar o dinheiro, e essa parte das vendas? Como desenvolver essa habilidade? Porque tem gente que tem uma predisposição, não sei como, tem uma habilidade, uma facilidade. Mas não é porque eu não tenho essa habilidade inata, não sei se isso existe de fato para ser um bom vendedor, mas eu posso desenvolver. E aí, como é que a gente trabalha isso? Antes de responder essa pergunta, eu quero colocar aqui uma frase motivacional. Uma frase de impacto. Vender não é um dom, é uma habilidade.
E a habilidade se constrói com técnica, conceito, ferramenta e treino. Boa. Se tem treino, dá pra gente fazer. A gente tá no meio, então, né? Então, hoje, inclusive, eu quero convidar você, acadêmico de educação física aqui da Unifamais, para ir visitar o MP Studio Vamos lá. e conhecer o nosso método de venda. Legal. Vamos combinar. Vamos? Real, vamos combinar. Porque assim, o que é que eu acho, tá? Vender. Eu quero compartilhar algumas histórias aqui sobre venda, tá? Vamos lá. Isso daí Quantos anos você tem, Marco? 37. 37. Ponto. Eu tenho 35. Certo. Então você, assim como eu, somos de uma mesma geração. Uhum. E a gente viveu ali, talvez, um momento muito amador em Belém, né? De prestação de serviço, quando mais jovem. E eu não sei se na sua família era desse jeito. Talvez não, porque seus pais eram empresários, né? Mas eu ouvi assim dos meus pais. Se você não estudar, você tem duas opções. Ou virar carroceiro ou virar vendedor. Na verdade, não, ninguém falou vendedor. Mas na minha família era puxar carroça. E aí, hoje em dia, pelo amor de Deus, a gente vê, né? Porque não pode mais ter o animal, né? Sim, e aí sim, a gente vê, a gente sim, realmente sim. puxando. Eu sempre reflito sobre isso. E aí, por que o vendedor, cara? Porque a visão do profissional vendedor que a gente tinha na nossa época, que a gente era moleque, era o cara que trabalhava na Mesbla, né? Na Visão, que eram as grandes empresas que a gente tinha aqui local, né? No cenário de Belém. A gente não tinha essa imensidão de grandes empresas que a gente tem hoje aqui, né? Então, basicamente, para tu ser vendedor, tu não precisava de muita escolaridade. Certo. Tu só precisava do ensino médio completo, do ensino fundamental completo. Não era isso? É, isso mesmo. Eu tô sendo equivocado Não, aqui na eu situação. acho que não tinha, pelo menos não, dentro do meu entendimento. Eu não sei se de repente alguém aí, né, pode de repente comentar e ajudar a gente a entender melhor, mas era isso, né? Então era uma coisa muito... Era essa construção uma cultural, forma- social que a gente isso. tinha, né? Nessa realidade. Nosso senso comum era esse, pelo menos da nossa realidade a gente tá aqui em comum acordo. Nosso senso Sim. comum era esse. Mas hoje em dia, cara, a habilidade de venda é fundamental em todas as áreas profissionais. E quem não sabe vender tá fadado ao insucesso. Eu não vou dizer fracasso, porque eu acho que resultados são avaliados por pessoas. Né? Cada um sabe aquilo que deseja e almeja alcançar como resultado na sua vida. Certo. Eu tenho umas metas ousadas ali. Então, para alcançar esse resultado, eu preciso vender muito. E a venda, cara, ela começa pela tua imagem profissional, né? A tua imagem diz muito sobre você. As pessoas, na verdade, compram primeiramente pelo que elas veem. E isso gera a curiosidade, o desejo que desperta nela, né? Então, a venda, ela acontece pela tua imagem, primeiramente, mas existem toda uma estratégia, toda uma linha de raciocínio, que inclusive tem um conceito que é muito comum utilizado por várias empresas, que se chama funil de venda. Certo. Então, como é que funciona um funil de vendas? Você tem ali, primeiro, um anúncio, né, a ser comercializado dentro do mercado. Então, a primeira etapa do funil é anunciar a sua imagem, o seu serviço, o seu produto. E aí, a partir dessa etapa, pessoas entram em contato com você. Então, elas fazem um primeiro contato. Nesse primeiro contato, muitas ficam no meio do caminho, mas algumas descem para uma negociação. Ou seja, elas estão mais abertas, o nível de consciência delas está mais elevado para entender o que tu estás oferecendo no mercado, né? E a partir dessa negociação, a concretização da venda em si. Então, vender é uma ciência, na verdade. Não é Tem método. Tem método. Tem técnica. Tem técnica. Não é simplesmente só tu ofertar ali o teu produto ou serviço e acreditar que todo mundo vai comprar ele. Pelo contrário, né? O que a gente mais vê hoje em dia são empresas quebrando, profissionais não dando certo, porque justamente não entendem desse mecanismo todo. Então hoje, por exemplo, o MP Studio investe em marketing, no tráfego digital. Certo. A gente tem um orçamento financeiro para esse investimento. Você já ouviu falar em tráfego digital? Já sim.
Que hoje em dia é muito importante também. É muito pra gente, comum, né? muito Que comum. é o que mais atrai as pessoas, né, hoje em dia. Mas eu vou querer que você explique pra gente aí o que é o marketing, o tráfego, Tráfico. tráfego, Pago. tráfego pago, né? Pra gente, mas antes disso, vamos fazer aqui um estudo de caso. Vou Bora. pegar um case aqui da Mica. Eu lembro que a Mica, às vezes, poderia vender suplementos, alguma coisa assim, lá no seu estádio. Mica, levando em consideração aqui o funil de vendas, né? Como é que era a tua abordagem lá com o cliente? Porque bora aproveitar que a gente tem um especialista aqui Sim. para, de repente, fazer um ajuste na nossa fala. Ou, de repente, pode ser que até aquele que você utilizava, você passou por alguma formação lá, evidentemente, conseguiu absorver algumas coisas do que foi dito também, e aí colocou em prática. Então, diz assim, de modo rápido, como é que era a prática tua lá no que toca a venda lá do suplemento ou do outro produto que era. Na verdade, a minha venda era online. Ah, tá. Então, e é porque eu sou afiliada. Sou Olha aí. afiliada da Magazine Luiza. Eita, nome das empresas aqui. Vamos Eu não fazer- sabia se podia Pô, falar. Eu também não sei, vou fazer Eu sou afiliada, então assim, de eu. grandes lojas, de grandes Isso. departamentos e tudo mais. Então, assim, eu pegava suplementos dali Uhum. pra postar. Tu postava. Sim, Certo. então eu não passei certamente por esse funil, sabe? Certo. Aí tu foi, Então- sim, tu olhou essa possibilidade e tu começou a fazer de modo próprio. Na verdade, quem me incentivou foi a minha mãe, né? Certo. Ela começou e Legal. aí eu terminei o trabalho. Ah, legal. Só que eu não dei continuidade, né? Foi naquele momento, porque precisa de uma demanda assim, de tempo muito alta, de pesquisa lá o que tu quer postar, que tu quer vender. Fora que também tu tem que ver quanto que é, tipo assim, se a comissão ela é alta, se vai valer a pena o tempo que tu vai gastar pra postar. Então, assim, é uma coisa assim que eu acredito que não necessariamente a gente precise passar por esse funil, sabe? Pra poder ou vir. não, Ou ou eu não não. sei, assim, eu tô. Na verdade, você está fazendo parte de uma etapa do funil, né? Qual Que seria é a promoção do produto. É o anúncio. um anúncio? Tá lá dentro do furacão e nem sabe. Tem, tá vendo? Então, tu faz parte dali da primeira Entendi. etapa do... Legal. E aí eu queria, até antes de falar disso, né? Porque na parte da venda, é como fazer uma venda acontecer de modo orgânico. Porque é isso que me... sabe? Ser uma coisa natural. Tipo assim, lógico, eu tenho técnicas para entender a sua demanda e necessidade. Como eu faço você comprar o que você precisa, né? Mas sem parecer ser tão vendedor lá da mesbla, né? Perfeito. E assim, o ideal mesmo é que a própria pessoa venda o serviço para ela mesma. Porque o que o vendedor faz é ativar gatilhos Certo. emocionais, né? Uhum. De desejo ou de necessidade. Certo. A pessoa só compra por dois motivos. Ou porque ela tem um problema, ou porque ela tem um desejo. Certo. Então, eu vou te utilizar a estrutura que a gente faz lá no MP Studio, Certo. né? A gente é um serviço nichado. O que é nicho? É uma parcela específica de um determinado segmento. Então, além da gente ser estúdio, a gente oferece um serviço para o tratamento de hérnia de disco, através do treinamento de força, da musculação. Entendi. O fato de tu seres nichado, isso já é metade do caminho, porque te faz comunicar com as pessoas que possuem esse problema. Entendi. Então, ao invés de eu comunicar para todo mundo, eu comunico especificamente para Pra aquelas pessoas. aquela pessoa, daquela demanda que tem o mesmo problema. E aí os produtos que você oferece são para esse público. Já vou dizer um negócio aqui, tá bom? Você que é acadêmico, mas que não é acadêmico, que é concorrente direto do MP Studio, eu te dei uma aula agora, hein? Pois é, então no que toca aos produtos, você vai somente ofertar já para esse público. Pronto. Já te adianta muita vida. Já te adiantou muito caminho, Uhum. né? E aí, quando tu anuncias para esse... O ideal é que tu tenhas nicho bem definido. Porque quando tu tens um público com os mesmos problemas, cara, esse público, ele se comunica, Entendi. né? Eles se conectam.
É verdade. É verdade. E fica mais fácil, né, o trabalho, querendo ou não. Fica assim, muito mais pra fácil. desenvolver. Fica muito mais fácil. Porque as pessoas que entram em contato com a gente já entram sabendo que a gente é um solucionador do problema dela. Uhum, é verdade. Sim. Então, quando ela entra em contato com a gente, a pergunta é simples. Olá, fulano, aonde dói em você? Uhum. Como é essa dor? E aí eu vou falar um pouco mais técnico agora, né? Quando a gente fala de hérnia de disco, existe um sintoma muito clássico da patologia, que são as dores irradiadas, né? Então, é uma dor que geograficamente começa ali no final da lombar e caminha, né? Pelo glúteo, pela perna, pela panturrilha, podendo chegar até o dedão do pé, por exemplo. Então, a geografia da dor da hérnia de disco é muito comum, é muito clássica. Então, sabendo tecnicamente sobre isso, fulano, aonde é que dói? Entendi. Essa dor é muito comum de uma patologia chamada hérnia de disco. Se alguma vez já foi a um ortopedista, você já fez algum exame de imagem? O que consta no seu laudo? Você tem seu laudo? Manda pra gente. O nosso especialista vai analisar pra você. Fulano, deixa eu te falar. Pessoas com esse problema são muito comuns aqui no nosso atendimento, no nosso espaço. E a gente tem um histórico de, em até 2 semanas, a gente eliminar 80% dessas dores. Então, eu ativei gatilho do desejo. Eu me posicionei como uma autoridade. Eu estou gerando ali dados, né, quantitativos. Eu estou falando que 80%. Métrica, né? Com métrica, né? Entendeu? Legal. Então, a abordagem ela é de uma maneira mais consciente, mais técnica. E aí a gente encontra 2 perfis de público, né? O que tem a condição financeira para tomar a decisão e a que não tem. A que não tem, a gente não tem muito o que fazer. Não tem a condição de compra. Mas a que tem, se ela não comprar naquele momento, ela vai comprar em um outro momento. Porque ela sabe onde está a solução. Né? Exato. E aí, às vezes acontece, por exemplo, do cliente falar, não, mas eu queria ir aí conhecer com vocês, né, de perto, conhecer presencialmente. E aí, cara, a gente tem lá uma sessão que a gente orgulhosamente denominou de manobra de alívio de dor, onde a gente consegue, de maneira imediata, aguda, com algumas manobras externas, descomprimir as vértebras da coluna vertebral e aliviar de imediato. Assim, por exemplo, se a pessoa chega lá com nível de 0 a 10 de dor, nível 8, já aconteceu o caso da pessoa sair com 0 de dor. Entendi. E aí, é mágico, né? Porque a pessoa tá com dor ali há algum tempo na vida dela, usando medicamento ali fortíssimo, e ela chega lá, sem acreditar que isso é possível, sai com 0, com dor de dor. Sim, sim. Ou seja, tu proporcionaste a melhor experiência da vida dela. Com certeza. E aí, qual que é a chance, por exemplo, pra pessoa dizer não pra ti? Vamos lembrar daquele exemplo que a gente deu lá do restaurante, né? Aí A pessoa se sente envergonhada de dizer não pra ti. Então foi ela que vendeu, pô. Não foi a gente que vendeu. A gente só fez o nosso trabalho. Entendi. Muito legal. Muito bom mesmo. Interessante. Interessante isso daí. E aí é o nicho, né? Quando você nichou, você construiu toda uma métrica, umas etapas, e lógico, né? É aquela questão. Não é só o atendimento, o tratamento, né? Do oi, bom dia, boa tarde, mas tá ali atrelado a questão da técnica, né? Com qualidade para poder entregar o resultado e fazer, né? O indivíduo ficar ali, né? Vivenciando, né? A experiência, né? A experiência. Exatamente. A experiência. É a técnica atrelada ao tratamento. Técnica atrelada ao tratamento. Mica, mais alguma pergunta, alguma coisa assim? Não, professor, acho. Mas você acha que. O que você acha que. Como que a educação física vai se comportar daqui a um tempo, assim, em questão de evolução mesmo, de acordo com alguns profissionais que estão saindo, né, da área acadêmica? O que a gente pode
aprender mais, que a graduação, por exemplo, não nos ensina para poder entrar no mercado mesmo de trabalho. Então, né, o que deve ser aprofundado, né, pela parte do acadêmico, né, para poder ir para o mercado de trabalho. Quais são as novas tendências, né, quais são as novas modas, novas ondas que o mercado está exigindo da gente, que talvez a graduação não contemple ainda. Olha, eu falo muito sobre o segmento de personal, academia, estúdios, boxes, né? A educação física em si é muito ampla. Uhum. E eu... Então, dentro desse segmento, né, que você pode falar. Eu talvez não tenha gabarito suficiente para falar sobre a educação física. Uhum. Mas, dentro desse segmento de treinamento, hoje existe um termo muito em alta no mercado que se chama wellness, que é bem-estar. Significa bem-estar, né? Então, eu acho que todo profissional que segue por um caminho de prestação de serviço voltado para qualidade e saúde do indivíduo, não mais puramente por estética ou por performance, mas saúde, tem grandes chances de ter sucesso nesse mercado. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Eu vou dar o meu, primeiramente, que é o tratamento de hérnia de disco através da musculação terapêutica. Mas, cara, você tem hoje uma população no Brasil envelhecendo, né? Então, cada vez mais, uma população mais idosa. Então, abraçar ali um público 60 a mais, por exemplo, é uma grande opção. Mulheres gestantes. Pense numa bolha. Pense numa bolha. Exatamente. E uma indica a outra. Isso vale o quê? Elas têm os grupos delas, né? Indicam tudo. Essa é uma bolha muito interessante de entrar. Dos idosos, né? Que realmente tá Mulheres crescendo, gestantes. Mulher gestante é uma bolha realmente que e aí entra num ciclo vicioso, porque ela se estimula a ter filho, aí fica lá, ó, meu irmão, tu não perde cliente nunca. Uma doença que vem com... Cara, fibromialgia é uma doença que vem crescendo muito. Câncer, cada vez mais vem crescendo também bastante. Lipedema é um negócio que vem acometendo muitas mulheres também. Então, assim, se você entender aquela outra engrenagem que você está inserido dentro de um mercado, né? Qual que é o mercado? É da educação física, beleza. Nesse mercado existe um segmento, que é um afunilamento do mercado. Por exemplo, eu estou no segmento de estúdio, mas existe um outro segmento, que é o de personal trainer, né? E dentro desse segmento existe um nicho de mercado. Então, por exemplo, o meu nicho são pessoas com dor nas costas. Se você escolher câncer, tem N tipos de câncer diferentes. Cada câncer, né, um protocolo. Por mais que a mulher esteja gestante, mas existem diversas gestações diferentes. Períodos da gestação. Tal. Se a pessoa tem lipedema, existem diversos níveis de lipedema. Então, a partir do nicho, tu consegues subnichar um pouco mais esse público. E subnichando, tu ganha um outro filtro, que é o micronicho. Então, quanto mais micronichado tu estiveres posicionado dentro de um mercado, mais chances tu tens de abarcar uma grande população que precisa do teu serviço, mas que não sabe aonde te encontrar. E que se tu passas a te posicionar nesse cenário, principalmente das redes sociais, com conteúdos diversos a respeito daquele problema, as pessoas passam a te ver como uma autoridade nesse processo. E aí, professor, eles não sabem onde nos encontrar. E aí eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o tráfego pago, para eles poderem nos encontrarem, né? O senhor falou que o Estúdio MP, né, investe, né, uma parte do seu capital nisso, de modo contínuo, e explica para a gente direitinho. Algumas pessoas podem saber, outras vão ficar sabendo agora. Quem não sabe vai sair sabendo desse podcast. Bem, existe a opção mais rápida e fácil, mas com menos alcance, né? Afinal de contas, o próprio Instagram e Facebook já te coloca lá um botão, né, de ação, de impulsionar. Verdade. E lá tu meio que intuitivamente já vai saber seguir, né, uma rota para impulsionamento.
O outro processo Mas eu vou dar dicas valiosas agora, hein? Beleza. Eu poderia cobrar por isso. Vamos lá, prepara o corte. E aí o que acontece? Existe uma ferramenta chamada Meta Business. Nesse Meta Business, tudo aquilo que tu faz nesse botão de impulsionar que aparece no Instagram pra ti, tu também fazes lá. Só que lá tu consegues filtrar mais opções de alcance. Certo. Então tu consegues definir gêneros, masculino e feminino, idades, problemas ou palavras, né? Palavras-chaves para que tu alcance pessoas que, por exemplo, quando tu vai no Google e pesquisa lá alguma coisa, fica registrado no software da nuvem, Sim. da Meta, né, do Google, essa palavra. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente está falando aqui várias coisas. Daqui a pouco, quando você abrir o seu Instagram, vai ter várias coisas que a gente falou aparecendo sim. relacionadas aí, né? Semelhante. É. Então é exatamente isso que acontece. Nesse Meta Business, a gente consegue filtrar muitas características daquilo que tu desejas. E assim, a base de dados, por exemplo, do Facebook, quando tu crias ali uma conta para ti, tu coloca o teu gênero, a tua idade, a tua profissão, né? Então é baseado nessa base de dados que o Facebook tem, que o Meta tem, que a gente consegue filtrar. Certo. Entendeu? Além disso, a gente também precisa impulsionar uma imagem, um vídeo, né? Nessa imagem, é interessante que tu possas... Assim, a gente tende a prender a atenção em algum conteúdo entre 1 a 3 segundos. Então, tu precisas ter uma imagem convidativa, né? Então, aí entra numa outra área, assim, numa outra seara de informação que é um pouco mais específica, né? Mas a gente tem o que a gente chama de thumbnail, que seria ali uma arte criativa que te prende a atenção. Certo. É um termo mais técnico, né? Um thumbnail geralmente vem com uma imagem, com uma palavra ou uma frase muito pequena, para que a pessoa bata o olho Pra atrair, e se né? conecte de imediato com aquela imagem, né? Outra coisa também chamada de copyright, que é, no caso, textos com palavras-chave descritas, né? Nessa arte, nesse vídeo, nessa imagem. Quando tu vais publicar lá a tua imagem nesse Meta Business, tem lá um campo para que tu descrevas o que exatamente tu estás oferecendo, né? Então, se tu colocar as palavras-chave daquilo que as pessoas buscam, tu consegue ter um alcance também maior. Entendi. Cara, é uma série de estratégias, e aí é um negócio mais diferente, mais... Mas, legal, deu para entender de um modo geral, né? Muito bem explicado pelo senhor. O senhor consegue quantificar o quanto isso hoje lhe traz de Dados. cliente, né? De um modo geral, olha, tantos por cento dos meus clientes foram tráfego pago hoje, e tantos por cento mais ou menos são do boca a boca, que é o clássico, né? Que ainda, eu acho que funciona, deve funcionar muito bem. Sem dúvida, é o melhor. Porque o principalmente melhor para marketing. uma situação, por exemplo, eu acho que nichada, né? Sim, sem dúvida. Né? Porque eu acho que o tráfego pago, assim, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, mas para mim parece que ele substituiu os classificados. Sim, exatamente Para isso. mim parece isso, né? E aí, assim, o hoje eu queria só para a gente entender o quanto hoje isso, né, pesa lá e como é que foi no início, né, para startar. Porque isso começou em algum momento, já está quanto tempo o tráfego pago? Ixi, mais de, acho que uns 3 anos. Pronto, né? No início, como é que foi para poder engatilhar? Desde primeira já foi assim com tudo? Não. Houve um refinamento, né? Como tudo na vida, tu vais aplicando, errando, entendendo a dinâmica, aprendendo, tentando de novo e acertando, né? Certo. Então, o que eu posso te trazer de resultado, cara? Eu não vou saber te quantificar quantas conversões em vendas nós tivemos pelo alcance que nós temos, Tá bom, tá? tá bom. Mas eu consigo te trazer métricas de visualizações, Tá legal. tá? Porque é isso, basicamente, que o Meta vai te dar. Tá bem. Então, ele vai te dar como métrica ali conversas iniciadas através do teu conteúdo, visualizações,
tá? E aí, até a última vez que eu pedi um relatório sobre isso, que já faz talvez uns 6 meses atrás, a gente tinha sido visto, ou melhor, visualizado em uma quantidade de 2.300.000 visualizações. Isso, só para eu entender um pouquinho, num período de quê? De 6 meses? De um ano. Um ano. O município de Belém, Grande Belém, ele viu. E aí o senhor faz o alcance dentro do bairro... Calma aí. Opa. Falei 2.300.000 visualizações. Certo. Quantos habitantes nós temos em Belém hoje? 1.500.000. Pronto. Né? Município. Né? Aí a visualização, às vezes eu repito, né? Também tem isso. Pronto, né? Exatamente isso. O vídeo era bom. Cara, a gente vai chegar nessa etapa também. Em quantidade de usuários que acessaram esse vídeo, 600.000 pessoas. Legal. Pô. Dá tudo isso lá no estúdio, professor? Cara, eu preciso de 0,0001% disso daí. Pois é, né? Entendeu? Então, cara, a gente teve 2.300.000 visualizações, 600.000 pessoas que viram a gente. Aí começa o funil, né? Começa o funil. Desses 600.000 pessoas, eu acho que em torno de, sei lá, acho que 1% entrou em contato com a gente. E aí desse 1%, não tem mais dados estatísticos Tá com a agenda cheia, graças a Deus. Isso que importa. Exato. Né? E tá mantendo aí. Então, professor... E aí, olha só, interessante, né? A gente tá falando sobre marketing. Isso é marketing, Sim. tá? Venda é outra coisa. Eu sou um grande curioso de tudo que eu faço. Então, eu via grandes players do mercado produzindo altos conteúdos, né? Super produções. Eu falava, pô, eu também preciso fazer igual. Cara, e aí eu com a minha equipe fizemos ali vários conteúdos de vídeo, super edições. Sim. Cara, foram as que menos converteram. Tem que ser um negócio... Até que um dia eu fiz um anúncio assim, que era segurando uma placa com uma foto, né? Era uma foto minha, na verdade, segurando uma placa. Foi o vídeo que mais trouxe visualização. Vídeo não, a imagem que mais trouxe visualização. E aí, a gente entendeu que, cara, não é a superprodução que vai gerar o engajamento necessário. É a coisa mais, sei lá, mais pobre que existe, que gera conexão. Acho que a rede social pede um pouco disso, né? Menos formalidade, uma coisa mais natural, né? Eu acho que pede isso. Eu tenho visto, pelo menos, algumas pessoas falarem nesse sentido. Exatamente. A galera gosta da descontração, né? Tipo assim, não for fazer algo muito técnico, eles não vão parar de, eu vou assistir aqui o conteúdo técnico. Eles vão ver o que ele vai fazer com esse conteúdo técnico, mas levando para um lado mais engraçado, mais descontraído. E aí, eu acredito que isso prende muito o público. Sem dúvida. E aí, pra gente... Pode falar, professor. Depois dessa imagem que a gente viu que vendeu demais, a gente reduziu essa imagem a somente uma única imagem com descrições da seguinte forma. Se você tem dor nas costas, clique aqui. Se você tem hérnia de disco, clique aqui. Boa. Bom Depois marketing. conectou muito com todo mundo. Sim. Porque quem tem esse problema, tá sentindo dor, quer resolver o problema, e a gente é um solucionador. Então, só pra gente finalizar aqui a nossa conversa, que foi muito boa, muito produtiva, a minha acadêmica, os nossos acadêmicos e os outros acadêmicos que estão vendo aqui o vídeo, se quiserem me procurar para aprender o método MP, como é que ele encontra? Se quiserem me procurar, não só para aprender o método MP, desculpa interromper, mas para fazer tráfego pago na área da educação física, para poder aprender sobre empreendedorismo, porque eu sei que, para além do estúdio, o senhor também está no ramo educacional, porque o senhor sistematiza essas informações e entrega, né, isso para a gente, e aí facilita muito a gente não passar pelas dores que o senhor passou, né, aprender com seus erros para errar com outras coisas, né? Então, como é que ele encontra, professor? Perfeito. Quero aproveitar o momento para dizer que eu tenho um curso digital no Hotmart, que se chama GPS. Então já fica a dica aí, viu, Micaele? Sim, com certeza. Por que GPS? Porque se chama o Guia do Personal de Sucesso. Boa. E lá eu ensino sobre marketing, vendas, posicionamento de marca. Legal. E
Já fica a dica. Pode ir lá comprar. Tá anotado. Te dou 40% de desconto hoje. Show. Mas você pode me achar no Instagram. Instagram. Tem o do MP Studio, né? Que é o @mp.estudiopersonal. Estúdio personal. E o meu perfil pessoal, que eu também compartilho muitas dicas lá sobre empreendedorismo, que é __ Pinheiro Matheus. Pinheiro Matheus. Nosso editor vai colocar aí na tela. Ele tá só organizando as informações aí, vai colocar tudo na tela para você que está nos vendo, tá bem? E é isso, né? Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com os outros colegas. Professor, queria agradecer aqui a sua disponibilidade, tá bom? O senhor doou para a gente muitas informações, muito conhecimento e o que é de mais de precioso nessa vida, que é o seu tempo. Né? Dinheiro nenhum paga tempo. Sem dúvida. Né? Queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui, a Mica também, que se fez disponível em participar e ajudar a gente. Em especial a professora Fabi, também, que organizou tudo isso, né? Sistematizou. O professor Marcelo, que está aqui na nossa edição. Então, vocês têm que lembrar que a formação vai muito além da sala de aula e também está no nosso canal do YouTube. Né? Nosso canal do YouTube, canal do FAMAS. Unifamais. Canal do Unifamais. Né? Então, nosso canal do YouTube, canal do Unifamais. Tá bem? Então, até o próximo episódio de Conexões que Transformam Carreiras. Valeu, professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor, pelo conhecimento. Pela oportunidade. Tchau, tchau, Obrigado. galera.